Se você é um aquarista da velha guarda, você se lembra desse som e dessa imagem. Um borbulhar constante nos cantos do vidro e as placas pretas escondidas sob uma montanha de cascalho. Antes que SAMPs, canisters e mídias sinterizadas de altíssima porosidade dominassem o mercado, o aquarismo mundial depositava sua confiança no UGF, Undergravel Filter, ou filtro biológico de fundo. E a história do nosso hobby, a linhagem naturalista, que usa o substrato como filtro, começa aqui. UGF. Wasser fließt nicht klar, System gestört, Stillstand bedarf nach Aquarismus Sereno. Trübes Wasser, keine Sicht, Filtertod, Balance zerbricht. Doch ich komm mit Präzision, Eingriff und Division. Aquarismus Sereno. O UGF foi, sem dúvida, o primeiro sistema a validar a ideia de que o fundo do aquário não é apenas paisagem morta, é um reator biológico. Para quem nunca viu um em operação, um filtro biológico de fundo, o mecanismo era bem simples, mas ainda assim genial. Plásticas perfuradas eram posicionadas sob o substrato, conectadas a tubos elevatórios. Uma bomba de ar ou uma power head forçava forçava a água a subir por esse tubo, criando um vácuo suave. Esse vácuo, por sua vez, puxava a água através de todo o leito de cascalho. O substrato, geralmente um cascalho de granulometria média, idealmente entre 2 e 5 milímetros, se tornava a mídia filtrante daquele aquário. Quando forçava a água por ele, duas coisas cruciais aconteciam. Primeiro, você garantia a filtragem mecânica primária. A sujeira mais grossa ficava presa entre os grãos de cascalho. Mas o mais importante era o segundo ponto. O sistema criava um ambiente puramente aeróbio. O oxigênio dissolvido, que medimos em partes por milhão, passava por toda a área do fundo. Era o cenário perfeito para as bactérias nitrificantes. Lembram do ciclo do nitrogênio? Pois então, a amônia dos dejetos é convertida em nitrito pelas nitrossomonas e o nitrito convertido em nitrato pelas nitrobacter. Isso aí quem segue o canal já sabe. Esse processo exige o quê? Oxigênio. Então o filtro biológico de fundo, ele era um trator de nitrificação, capaz de zerar amônia e nitrito com uma eficiência espantosa. Por isso que ele dominou o hobby lá nas décadas de 60 e 70, inclusive nos marinhos. O problema é, o filtro biológico de fundo era eficiente demais em apenas metade do trabalho. Ele era excelente em oxidação, em transformar o lixo em nitrato, mas ele não era capaz de fechar o ciclo. E aqui que está o jargão crucial. O FBF não promovia a desnitrificação. A desnitrificação é a etapa final do ciclo do nitrogênio, onde as bactérias, na ausência de oxigênio livre, são forçadas a roubar o oxigênio da molécula de nitrato, liberando o gás nitrogênio inofensivo para a atmosfera. Para que isso aconteça, você precisa de uma zona anóxica, um ambiente com pouco ou zero oxigênio, e com uma fonte de carbono para alimentar essas bactérias. E o FBF, infelizmente, com seu fluxo constante, oxigenação forçada, simplesmente ele não criava essas zonas. O potencial de oxirredução, que muitos aquaristas mais experientes já sabem, conhecem por ORP, o jargão que mede a tendência de um sistema químico ganhar ou perder elétrons, se mantinha sempre em níveis muito altos, indicando um ambiente altamente oxidativo. O resultado disso, o nitrato se acumulava cronicamente em um aquário de alta biocarga, como o nosso projeto com Kingios, por exemplo, aqui. Se fosse com ele aqui, o FBF, filtro biológico de fundo, seria basicamente insustentável, não teria como manter com esses 3 Kingios aqui. No cenário que a gente definiu para esse projeto aqui, um aquário aqui, 160 litros, uma alimentação generosa, a gente já tem nitrato batendo facilmente lá em 50, 80 mg por litro, depois de uns 2 ou 3 meses. Quimicamente, o aquário estaria cansado, exigindo TPAs, trocas parciais de água, gigantescas e o tempo todo, só para diluir esse problema. Muito bom esse doce de leite. Além da limitação química, o FBF, filtro biológico de fundo, sofria de falhas mecânicas muito graves. Para quem lembra, o sistema ele criava placas perfuradas sob o cascalho. Com o tempo, por mais que a gente fizesse sifonários regulares e tal,
Os detritos mais finos eram puxados pelo fluxo e se acumulavam sob as placas, na parte superior delas, lá embaixo, em um espaço inacessível, não tinha como encontrar lá quando fosse sifonar. Isso ia acumulando e criava o que a gente chamava de queijo suíço. Era um lodo compactado, anaeróbico, onde a decomposição criava bolsas muito perigosas. Eventualmente, para resolver um acúmulo de detrito ou um cheiro estranho, um cheiro podre mesmo, né? Muitas vezes por causa do metano. Metano? Muitas vezes por causa do metano, o aquarista era forçado a fazer uma manutenção invasiva. Tinha que desligar o filtro, puxar o substrato, retirar as placas, literalmente limpar a sujeira acumulada debaixo de toda a estrutura. Não era manutenção, era uma cirurgia total de layout. E o trauma ao sistema era muito grande, correndo o risco de liberar amônia e nitrito acumulados no processo e colapsar a biologia. Era o que chamavam na época de a síndrome do filtro biológico de fundo. Né? Tem síndrome do aquário novo e tal, essa era do FBF, a gente sabia que não era C, era quando esse problema ia estourar. No contexto de um aquário plantado, era ainda mais problemático. O fluxo da água era forçado das raízes e podia desestabilizar solos orgânicos, se você tentasse incorporar a filosofia Wallstad, ou simplesmente não era benéfico para a grande maioria das plantas de tapete ou de raiz delicada. Mas é fundamental a gente reconhecer o legado, pessoal, que o FBF deixou para a gente. Ele nos ensinou que o substrato pode ser a maior área de filtragem biológica disponível, se a gente souber como manejá-lo. Ele era robusto, era um sistema de filtragem barato e bastante silencioso e econômico. E onde o filtro biológico de fundo errou foi na imobilidade, na falta de não ter como manusear ele, na falta dessa mobilidade e na aerobia total, ou seja, sempre muito oxigenado e aí 100% inviável para tentar fechar ou minimamente tentar fechar, nem que seja parcialmente, o ciclo de nitrogênio. Ele criou um sistema que era eficiente, mas gerava um subproduto em alto grau que ele mesmo não conseguia resolver. E o pior, engessava o aquarista, tornava a manutenção um evento bastante traumático que fez muita gente desistir do aquarismo à época. A evolução que a gente vai explorar aqui, a partir de agora, o método Wallstad, a profundidade do Fatherfish e finalmente o que eu quero mostrar para vocês, que talvez revolucione um pouco o modo como vocês veem o aquarismo e dê ideias para vocês aí para fazer adaptações, é a modularidade das cestas sereno. Quero propor para vocês as cestas de biocenose do aquarismo sereno. É uma busca por algo que o filtro biológico de fundo negou para a gente, que é a estabilidade biológica com liberdade de manutenção. Né? A gente fica com essa lição, que o fundo do aquário, ele trabalha também, mas ele precisa ser controlável e capaz de fechar o ciclo do nitrogênio, ou pelo menos caminhar nesse sentido. E é exatamente essa busca por controle que nos leva ao próximo passo histórico do vídeo que vem depois. Espero que vocês acompanhem, que é o conceito do jardim submerso, o método Wallstad. Eu quero passar passo a passo com vocês, porque esse canal aqui é mais científico, ele é mais técnico e eu quero que vocês me acompanhem. O meu raciocínio que me levou a chegar nessas cestas de biocenose e aquarismo sereno. Tá legal? Então vai ser uma jornada bem bacana para quem gosta desse tipo de abordagem. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal.